Oi, gente. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos que estão online. Hoje eu vim substituir a doutora Clarice Lobo, que ela teve um problema pessoal e ela me pediu para falar um pouco sobre essa oficina. Eu sou Patrícia Moura, para quem não me conhece, eu sou hematologista pediátrica, trabalho no Hemorrio desde 2000. E vim para Morrinho para trabalhar inicialmente para a gente implantar a triagem neonatal. Não dá para a gente falar de doença falciforme, né? De todos os as conquistas, né, e essas ações do Ministério e do novo PCDT, sem a gente fazer uma introdução um pouquinho sobre a doença em si, né? A gente está no mês de junho, que é o mês comemorativo da doença falciforme, e esse mês ele ressalta que a gente precisa aumentar a visibilidade da doença e dos desafios que são encontrados e enfrentados pelos pacientes que têm essa doença e que necessitam de uma ajuda, de um serviço de uma equipe multidisciplinar para acolher e oferecer o melhor cuidado para esse paciente. Então, em comemoração a esse mês, a gente está tendo uma série de eventos, né? E esse evento da secretaria vem a ser uma proposta muito interessante, porque a gente, com essa oficina de enfermagem, e aí eu brinco que a enfermagem acaba que é o, é o centro da equipe que manda em qualquer caminho que a gente queira construir, porque a enfermagem é que está em maior número, é que tem quem está mais próximo do paciente o tempo todo, né? Então, se a gente quer fazer alguma mudança, começar pelo enfermeiro, eu acho que é uma grande estratégia para a gente melhorar essa adesão. É, Então, a doença falciforme, ela é uma doença autossômica de caráter recessivo. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Para o paciente ter a doença falciforme, é necessário que os pais sejam portadores do gene, né, do traço. Então, os pais são portadores assintomáticos do gene. Esse gene está na hemoglobina, então é uma doença que tem uma alteração na hemoglobina que deixa de produzir a hemoglobina A, que é a hemoglobina dita normal, para produzir uma hemoglobina variante, que é a hemoglobina S. Essa hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia e isso vai alterar a forma dessa hemácia, que ao invés de ser uma forma arredondada, ela vai passar a ter uma forma afoiçada, impedindo a circulação livre dentro dos vasos sanguíneos. E por que que a doença falciforme ela precisa ser falada, ela precisa ter uma visibilidade? Porque ela é uma doença que tem uma prevalência na população muito grande. Cerca de 250 mil crianças no mundo nascem a cada ano com a doença falciforme. A gente hoje tem um registro de cerca de 60 a 80 mil pacientes com doença falciformes registrados no nosso sistema web hemoglobinopatias, que cadastra os pacientes, assim como a Márcia falou, que a gente precisa fazer o registro, né, a notificação, a gente também precisa cadastrar esse paciente num sistema. E por que que a gente precisa fazer isso? Para a gente saber qual é o número efetivo, para a gente poder lançar políticas públicas, para a gente poder melhorar essa assistência. A doutora Clarice é uma médica que sempre foi apaixonada pela doença falciforme e lutou bastante para que essa doença, no Brasil, entrasse para a triagem neonatal. E quando eu vim para o Rio, eu vim para implantar a triagem neonatal, que era um sonho dela, para a gente implantar a triagem neonatal no estado. E por que implantar a triagem neonatal?
Porque os trabalhos já mostravam que a doença falciforme, por ter uma prevalência muito alta, se você colocasse ela no teste do pezinho, ela faria o diagnóstico precoce e você conseguiria, através do diagnóstico precoce, intervir positivamente e diminuir as comorbidades, as sequelas e a mortalidade na faixa etária pediátrica. Por quê? Através da identificação precoce, através do início de tratamento precoce, através da identificação dos sinais de alerta. Então, por isso que a doença falciforme entrou no teste do pezinho, porque é uma doença que você, se identificar precoce e acompanhar precoce, você consegue mudar a história natural da doença. Em 2000, nós começamos no Rio de Janeiro essa triagem neonatal e em 2001 veio uma portaria ministerial para que todos os estados se cadastrassem e começassem a fazer, a incluir a doença falciforme nessa triagem neonatal. E aí, hoje nós temos 25 anos de estrada, né? E nesses 25 anos, a gente pode dizer que a gente tem uma mudança na história natural dessa doença, um aprendizado contínuo. Tanto é que hoje, na oficina, nós não estamos falando de triagem neonatal, nós já vamos falar de transição de cuidado. Nós já estamos falando até nos congressos sobre envelhecimento em doença falciforme. Por quê? Porque a gente está melhorando a qualidade de vida desse paciente, a gente está melhorando a assistência, melhorando o cuidado e, consequentemente, melhorando a expectativa de vida. Mas temos muitas coisas a fazer. Então, o que eu vou falar são das conquistas que a gente teve, que a gente está tendo e que a gente está trabalhando a nível de Ministério, de Secretaria de Saúde, em conjunto. Que a gente só consegue essa melhoria se a gente tiver uma união. E se a gente tiver uma união, tanto de equipe multi e ter o paciente e a representatividade da sociedade. E aí, quando eu falo tanto da sociedade civil quanto das associações de pacientes, junto para a gente melhorar essa visibilidade e a gente melhorar o acesso e o cuidado. Então, vamos começar um pouquinho. Dentro desse contexto, o que que a gente viu? A gente viu que ao avaliar os números dos pacientes, a gente viu que tinham poucos pacientes utilizando a hidroxiureia no SUS. E o que que é a hidroxiureia? Para quem não sabe, hoje a hidroxiureia é o único medicamento que nós temos aprovado e disponibilizado em larga escala que consegue fazer um tratamento efetivo, evitando as complicações da doença. Por quê? Porque ele age de diversas formas nessa hemácia que tem a hemoglobina alterada, estabilizando essa hemácia e diminuindo essa destruição que causa hemólise, que causa vasoclusão, que causa os principais sinais e sintomas da doença. Então, a gente avaliou, através dos dados de receitas, dos dados que estão na secretaria e no ministério, que tinha um baixo número de pacientes com doença falciforme utilizando hidroxiureia no SUS. E aí, essa situação fez com que uma das pessoas, a doutora Clarice, durante o EMO, que é o Congresso de Hematologia e Hemoterapia brasileiro, que acontece todos os anos, no EMO de 2022, ela levantou essa, essa pauta e viu que
várias pessoas que trabalham diretamente com doença falciforme falavam que os pacientes tinham dificuldade de acessar a hidroxiureia porque tinham vários quesitos para o paciente cumprir. Então, toda vez a hidroxiureia, ela é uma medicação considerada de alto custo, mas que ela é liberada pelo SUS 100%, mas que para ser prescrita, o médico precisa preencher uma série de requisitos, fazer uma série de exames e prescrever numa prescrição especial que se chama LME, que é um laudo específico de medicação de alto custo, e encaminhar o paciente com todos aqueles exames e com essa prescrição para uma farmácia especializada de alto custo para que fosse liberado. Essa avaliação passa por um perito a nível estadual. Isso acontece a nível Brasil, tá, gente? E aí, a partir dessa avaliação, com todos os exames e todos os laudos, se tiver tudo correto dentro do protocolo, essa medicação é liberada para o paciente começar a usar. E aí a gente viu que as pessoas que trabalhavam com doença falciforme em 2022 falaram: a gente tem dificuldade de usar porque são vários exames, os pacientes não conseguem fazer os exames, estarem com os exames no tempo necessário para ele poder dar entrada, e aí acaba, isso dificulta bastante. E aí a gente viu que existem vários exames que podem ser solicitados para você colocar o paciente, cadastrar para iniciar o uso, e tem vários exames que você monitora o uso e você precisa pedir para ver se o paciente realmente está tomando e para você ver a adesão ao tratamento. Mas a gente entendeu que para fazer o cadastro nessa farmácia de alto custo, realmente é necessário que tenha laudo, que tenha exames comprovatórios que justifiquem o porquê que a gente está prescrevendo isso. Mas muitas vezes não tem necessidade daqueles exames todos para comprovar para o gestor, e sim para o médico que está prescrevendo. Então a gente começou a pensar numa maneira que a gente pudesse facilitar e viabilizar. Porque quando a gente começou a prescrever hidroxiureia, o paciente saía daqui com um calhamaço de exames, porque era assim, uma lista grande, era hemograma, bioquímica, sorologia, beta-HCG, eram muitos exames. E aí, às vezes, faltava um exame, não completava a lista, pronto, começava tudo de novo. Porque a gente entende que muitas vezes, em todos os locais, isso não é exclusivo do Rio de Janeiro, então existem faltas de kits, né? E às vezes a gente não consegue conciliar tudo. E às vezes no centro que o paciente faz também o acompanhamento, ele não tem acesso a todos esses exames. Então, isso foi levado e se fez um brainstorm para a gente ver o que que a gente poderia melhorar nisso. E aí, os colaboradores disso foi o Comitê de Glóbulos Vermelhos da Associação Brasileira de Hemoterapia, alguns outros membros convidados, e dentro desses membros convidados eu destaco a presença da doutora Johnny Hanks, que é uma brasileira que ama a doença falciforme e que trabalha no St. Jude's, que é um hospital nos Estados Unidos, na Filadélfia, e que ela veste a camisa da doença falciforme, e a gente tem uma integração muito grande do Brasil com o St. Jude's, e em especial o Hemorrio com o St. Jude's, numa linha de trabalho, de parceria e de pesquisas em doença falciforme. E ela participou dessa dificuldade, porque assim, não pense que nos Estados Unidos também tudo são flores, porque aqui a hidroxiureia, ela é dada, ela é 100% gratuita. Nos Estados Unidos ela não é. Então, assim, temos as nossas dificuldades, mas lá também tem as dificuldades. Então, ela também participou como membro efetivo dessa discussão. E aí, pessoas do Ministério, destacando a presença da doutora Joyce Aragão, que é uma pessoa apaixonada pela doença falciforme desde sempre, e a Câmara Técnica do Ministério, contando doutora Ana Cristina, doutor Fernando e doutor Paulo Ivo, que também levanta a bandeira. E aí,
Nesse cronograma de ação, o que que a gente fez, né? Essa equipe que eu falei, eles discutiram, convidaram representantes de todos os estados que atuavam em doença falciforme para pontuar as reais dificuldades. Fizemos discussão em 2023 no outro EMO, uma discussão presencial, antes as discussões foram sendo online. E aí, elaboramos em um artigo em português com este consenso que nós chegamos a uma conclusão de quais seriam os exames realmente necessários, exames, o relatório, para que o médico enviasse para o gestor para a liberação do uso da hidroxiureia. Isso parece uma bobagem, mas não é. Isso foi um ganho muito grande. E quando a gente fez isso tudo programado, que gerou uma publicação de um artigo em português, que depois gerou uma publicação na revista da BHH, depois gerou uma publicação na revista de hemoterapia e terapia celular. Então, assim, publicação internacional, mostrando que o Brasil se reuniu numa tentativa de simplificar o acesso ao uso da única medicação que a gente tem para tratar efetivamente a doença falciforme. E aí, essa, esse feito, né, que é esse consenso que a gente tem, ele trouxe um embasamento importante para que todos os estados pudessem pactuar com as suas secretarias e com as suas farmácias de atenção especializada, para a gente ter um olhar diferenciado e ter um protocolo pautado e baseado num artigo científico para a gente liberar essa medicação. E aí, nesse protocolo, a gente diminuiu bastante. A gente colocou que tem que ter um relatório com a indicação do uso, o hemograma dos últimos 3 meses, um exame diagnóstico após os 6 meses de vida. E por que que a gente fala após os 6 meses de vida? Porque somente após os 6 meses de vida que a gente consegue muitas vezes fechar o real fenótipo do paciente, se ele é realmente S-beta mais, S-beta zero, né? Um teste de gravidez com uma validade dos últimos 30 dias. E aí eu brinco, porque antes a validade era 15 dias, e 15 dias é muito pouco tempo para o paciente colher o exame, ter acesso ao resultado, voltar no seu médico para dar entrada no pedido. Passou os 15 dias, não tem tempo hábil. Então, 30 dias já é um tempo justo. Mas a gente conseguiu aumentar isso colocando. E os resultados pertinentes aos pacientes cuja indicação seja lesão crônica de órgãos. Então, se eu coloco que o paciente está começando hidroxiureia porque ele tem uma necrose de quadril, eu colocar o laudo da tomografia. Mas isso tudo constando no relatório. Eu também não preciso a cópia do laudo de tudo. O que facilita para o paciente, para ele não ter que carregar um monte de papéis, mais as receitas, mais a LME, né? Então, assim, isso foi um ganho muito importante para melhorar, conseguir a liberação e o início do uso do medicamento. Mas a gente ainda precisa que nós, médicos, façamos a nossa parte de prescrever o medicamento. Lembrar que para os menores de 2 anos, e aí quando a gente fez isso, para os menores de 2 anos, a gente tinha que expressar um motivo especial, mas que agora, com o novo PCDT, que eu vou falar mais na frente, a gente já vai liberar para os pacientes a partir dos 9 meses. Então, o artigo veio antes. Antes ainda não tinha o PCDT novo, que já libera a partir dos 9 meses, tá? E aí,
Para a gente manter a dose, a gente também não precisa mandar toda aquela lista de exames, né? A gente só precisa mandar o peso, a atualização do peso, se a gente precisou ajustar alguma coisa na dose por aumento do peso, e o resultado dos últimos 6 meses de hemograma e reticulócitos, tá? Então, isso facilitou bastante. Não quer dizer que para o médico prescrever, ele não precise ver a sorologia, ele não precise ver a bioquímica. O médico vai avaliar tudo isso ao fazer a prescrição e ao fazer o acompanhamento, mas para a liberação, para o gestor, a gente só precisa disso. Para o escalonamento de dose, também fazer o relatório com peso, a dose por quilo e o resultado do hemograma e reticulócito dos últimos 3 meses. E quando a gente fala em escalonamento de dose, esse também é uma coisa que a gente precisa trabalhar e mudar a cultura. A gente precisa colocar o paciente na dose máxima tolerada. A gente tem uma dose da hidroxiureia que ela varia de 15 a 35 miligramas por quilo de peso. E o paciente já começa a ter benefícios desde a dose de 15 miligramas por quilo. Mas é mandatório que a gente faça o escalonamento a cada 2, a cada 4 semanas, monitorando os exames, observando os resultados e a gente chegue na dose máxima tolerada. Por quê? Porque é essa dose máxima tolerada que é individual de paciente para paciente, que é individual de fases da vida do paciente. Muitas vezes na adolescência ele consegue tomar uma dose mais alta, que depois, na idade adulta, ele vai precisar descer. Mas é essa dose máxima tolerada que vai fazer a diferença na vida futura desse paciente, porque ela é que vai impedir a lesão de órgão-alvo, a lesão crônica de órgãos. Então, a gente precisa não só prescrever, como alcançar essa dose máxima tolerada. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer. Eu estava conversando com a Márcia antes. A gente precisa fazer um trabalho multi com o médico, com o farmacêutico, com o enfermeiro, né? Então, o farmacêutico, na assistência farmacêutica, ele pode observar: poxa, esse paciente ainda está com uma dose baixa. E aí, doutor? Não dá para aumentar, né? O paciente está tomando, não está tomando. Então, assim, a interação entre as equipes é de extrema importância. No passado, o médico era o único cuidador, era o centralizador. Hoje, a assistência ela é compartilhada e ela precisa ser compartilhada. E principalmente no paciente com doença crônica, porque a gente tem muitos ganhos. Muitos ganhos porque o paciente fala muitas coisas para o médico e muitas coisas que ele fala para o enfermeiro, para o farmacêutico, ele não fala para o médico porque ele ficou com vergonha. Muitas vezes o médico fala com uma postura mais rígida, não explica um detalhe a mais de uma prescrição que parece uma bobagem, não toma essa medicação diluída, o quelante, por exemplo, não toma com a colher normal, toma, dilui e mexe com a colher de plástico. São pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda na absorção, na adesão, no se sentir cuidado. Então, precisamos de uma equipe multi. E na reinserção do sistema. Quando a gente fala na reinserção do sistema, a gente entende que esse paciente ele pode precisar parar de tomar a hidroxiureia por algum período, seja por um período de gravidez, seja por um período que ele teve mudanças e conseguiu uma doação e passou a não pegar mais na assistência especializada e passou a receber do plano de saúde, passou a receber de doação, passou a comprar porque era difícil pegar. Então, para a reinserção no sistema, a gente precisa do relatório com exame, diagnóstico, peso, dose por quilo, resultado do hemograma e reticulócito dos últimos 3 meses e deixar claro, né?
o que que foi, por que foi interrompido, né? Se foi realmente interrompido ou não, porque às vezes ele estava tomando por outra forma de uso, e aí a gente não precisa de novo fazer aquele escalonamento de início de dose, tá bom? E aí a gente entra num outro ganho que a gente teve, que foi o nosso protocolo novo de diretrizes terapêuticas. Esse protocolo, ele teve início em setembro de 2024, mas ele só apareceu agora para gente, no início de 2025, né, no primeiro trimestre. A gente tinha um protocolo antigo, que era de 2018, né? E aí esse protocolo, ele vem com uma visão muito importante, que é exatamente isso que eu estou falando, a visão multi, a visão do paciente como um todo, né? E aí, o que que esse protocolo ressalta, né? Ele bate em alguns pontos chaves que eu vou falar aqui, que é das complicações neurocognitivas. Então, hoje, nós sabemos que os pacientes com doença falciforme, eles evoluem com déficits neurocognitivos, que podem ser de maior ou menor intensidade, de acordo com a gravidade da doença. E aí, a gente tem testes cognitivos validados, que podem ser feitos por profissionais de psicologia treinados para fazer essas avaliações neurocognitivas. E aí, nesses testes, a gente pode identificar qual é a dificuldade maior que o paciente tem para a gente trabalhar, seja com fono, seja com terapia, seja com qualquer outro tipo de assistência de estimular essa alteração. Muitas vezes a gente vê que essas complicações neurocognitivas, a mãe chega para a gente na consulta e fala: meu filho está com dificuldade de se alfabetizar, meu filho está com dificuldade de memorizar. E essa é uma queixa, inclusive, do próprio adolescente. Ele fala: eu estudo, no dia seguinte eu não lembro nada. Aí a gente vai lá. Tá bom, mas você não lembra só o que você estudou? Você lembra a música? O que que você lembra? E aí a gente começa a trabalhar. Mas é de super importância a gente ter colocado isso no PCDT, porque a gente dá um suporte, um aval para que os profissionais de psicologia especializados que saibam fazer, que sejam treinados para fazer essa avaliação, que a gente comece a implantar isso, porque é um ganho importantíssimo para o paciente. E as terapias coadjuvantes, com fono, com psicologia, melhoram bastante. Tudo que a gente identifica precocemente, a gente consegue mudar o resultado. Se a gente não identifica, acha que é normal, que é uma coisa que vai aparecer da doença, e que é isso mesmo, a gente não vai ter nenhum benefício. Outra coisa bastante importante, e isso é que a gente está trabalhando muito aqui no Hemorrio, né, num projeto piloto de pesquisa, junto com a Unifesp e junto com o St. Jude's, é a transição de cuidados de saúde. E o que é essa transição de cuidados, né? Como a gente hoje já tem no Brasil 24 anos de triagem neonatal, como eu falei, que a portaria veio de 2001 e a gente está em 2025, as nossas crianças cresceram e já são adolescentes e adultos jovens. E a gente viu que a gente tem bastante dificuldade de fazer a transição do cuidado, essa transferência do paciente do cuidado pediátrico para o cuidado adulto. E aí, nós estamos estudando muito isso, porque é uma mudança de cultura e de paradigma de tudo e de todos, inclusive que os médicos precisam aprender a mudar as suas posturas. Então, quando a gente fala de transição de cuidados, é um processo de mudança de um modelo de cuidado centrado na criança e na família para um modelo de cuidado centrado no adulto paciente, com ou sem transferência para um novo serviço.
Porque não, assim, quando a gente fala transferência de cuidado, porque passou a ser adulto, hoje eu tenho 17 anos, 11 meses, 29 dias. Eu sou adolescente. Amanhã eu acordei, 18, virei adulto, vou no médico sozinho, ninguém entra comigo. É assim, não é assim. E cada um também tem o seu tempo, né? De amadurecimento. Então, assim, essa transição de cuidados, né? A transferência do médico adulto, do médico pediátrico para o médico de adulto, ela é um componente da transição. Mas a transição, ela é uma coisa muito mais ampla do que tudo isso. E aí, será que será que a gente precisa fazer para melhorar essa transição de cuidados? E por que que a transição de cuidados está sendo tão falada, né? O conceito de transição planejado, ele é considerado um parâmetro de qualidade nos serviços que prestam cuidado a pacientes com doenças crônicas, entendendo que a transição de cuidado, ela não é específica da doença falciforme, ela está sendo estudada na pediatria de uma forma em geral. Por que que está sendo estudado isso? Gente, porque há 30 anos atrás, as nossas crianças, elas faleciam, elas vinham a óbito, a mortalidade era causada por diarreia, por desidratação. Hoje, as crianças, elas vêm de uma outra realidade, de bebês que nascem com 500 gramas de peso e vão sobreviver porque temos UTIs neonatais, de crianças que têm problemas cirúrgicos complexos, que evoluem, crescem com alterações decorrentes daquelas sequelas da cirurgia complexa. Crianças com diabetes, crianças com doenças autoimunes, doença falciforme. Então, temos uma população infantil hoje que tem doença crônica. Então, hoje, a maior causa de morte na pediatria por doença é a causa oncológica. Então, a gente precisa mudar o olhar, o olhar do cuidado da criança, a gente precisa mudar esse olhar. E mudar esse olhar nesse cuidado sendo mais integral. E, a partir do momento que você tem doença crônica, você tem que envolver o seu paciente no, no seu cuidado. E é isso que o PCDT colocou a transição do cuidado como um ponto de extrema importância. Ah, mas eu não tenho estrutura para começar a transição do cuidado. Mas estando no PCDT já é um ponto positivo para todo mundo começar a pensar e começar a trabalhar. Quais são os objetivos dessa transição? Melhorar a capacidade dos jovens e adultos jovens, com ou sem necessidades especiais, para gerir o seu próprio cuidado de saúde e utilizar eficazmente os serviços de saúde, né? Aonde você vai se você estiver passando mal? Quem você procura? Quais são os nomes dos seus médicos? Quem que você procura no hospital? Onde é a farmácia para pegar o medicamento? Onde que é a sala da enfermagem? Onde é o serviço social para você tirar alguma dúvida? Garantir um processo organizado nas práticas de cuidados pediátricos e de adultos para facilitar a preparação da transição, transferência de cuidados e integração em cuidados de saúde centrados no adulto. Então, a gente está aprendendo, desde 2022, a gente está aí nesse trabalho, com reuniões mensais, todos os meses a equipe da Unifesp, do Hemorrio e do Sandilde se reúne para a gente dar andamento a isso, e a gente está dando andamento com o processo de aprendizado, indo para frente, andando para trás e aprendendo com o dia a dia qual vai ser a melhor forma da gente estruturar. Mas se a gente não começar, não vai ter forma. E por que que essa transição de cuidado é importante? Quando a gente implantou a triagem neonatal, como eu falei lá atrás, o teste do pezinho foi um exame que você poderia identificar precocemente e mudar a história natural da doença, diminuindo a morbimortalidade na infância. E diminuiu, que era mais de 10%,
diminuiu para menos de 5%. Isso é um ganho. Observamos agora que a mortalidade é extremamente alta nessa transição de cuidado. Na saída do cuidado pediátrico, da atenção do cuidado da mãe, para o seu autocuidado na idade adulta. Existem grandes quantidades de pessoas que abandonam o tratamento nessa fase. Então, o por isso da transição de cuidados ser um tema de bastante relevância que a gente está estudando e que a gente está tentando implementar e que o PCDT já veio com essa proposta para embasar que todo mundo, a nível de Brasil, comece a pensar nisso. A idade adulta, né, jovem e a doença falciforme, né, é uma tempestade perfeita. A utilização de cuidados agudos, né, as visitas ao pronto-socorro e as hospitalizações aumentam. Por quê? Porque é aquele momento das descobertas, né? Eu não quero mais ter a doença, eu não quero mais tomar o remédio, eu não quero mais tratar. E a partir do momento que eu tenho 18 anos, eu sou dono do meu cuidado, eu também não quero mais ir ao médico, eu não quero mais ir àquele hospital. E se eu não estou sentindo nada, eu não vou. Mas quando eu sinto, eu tenho que ir. E aí eu diminuo a adesão às consultas de rotina e aumento a utilização do pronto-socorro e as hospitalizações, aumentando bastante as sequelas da doença, a mortalidade e a gravidade. E aí, os pacientes vão se tornando adultos e aprendendo na dor a gravidade da doença. Ao ponto que, enquanto eles estavam sob o cuidado materno, né, e sobre o cuidado pediátrico, existia aquela proteção, a mãe em dar o remédio, porque ela queria fazer a parte dela, mas também existe que agora fez 18 anos, eu já fiz a minha parte. Não, nós precisamos fazer a nossa parte todos um pouquinho a todo tempo. Então, essa parte da transição é um ganho, né, muito importante. E a gente vê que, apesar do aumento da sobrevida na infância, a mortalidade da doença falciforme entre 18 e 30 anos tem um pico importante. E aí, eu vou mostrar mais na frente um trabalho, a gente vê nesse trabalho do Blood de 2019 o quanto que sobe essa mortalidade nessa faixa etária. E aí, assim, vamos combinar, é andar muito para trás. A gente colocou a doença no teste do pezinho, a gente lutou, a gente melhorou a vida dessa criança, inseriu ela na escola, identificou precocemente para chegar com 18 anos, abandonar o tratamento? Não pode. Para a gente ter uma mortalidade alta nesse período de 18 a 30 anos, que é o melhor período da vida, né? Que você está adulto, está começando a ter a sua profissão, começando a construir sua família. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe isso para a gente melhorar isso daí. E eu acredito que a gente melhore, porque há 24 anos atrás, essa curva era exatamente na primeira infância, nos primeiros 5 anos, e a gente mudou com a triagem neonatal. Então, eu acredito que a gente melhore se a gente fizer realmente esse trabalho da transição de cuidado. E aí, o que que o PCDT, né, e o que que esses trabalhos que a gente está fazendo, eles sugerem? Então, para a gente falar de transição, a gente tem que começar a pensar nessa transição a partir de 12 anos, né? Entendendo que a partir dos 12 anos, a gente vai começar a desenvolver, a discutir, compartilhar a transição do cuidado em equipe e com a família e com o paciente, envolvendo ele na sua consulta, não deixando ele de lado e conversando só com o cuidador, começando a colocar ele participativo. E quando a gente fala 12 anos, a gente entende também
que é a partir dos 12 anos, mas a gente sabe que os pacientes, cada um, né, cada criança tem o seu tempo de amadurecimento. E na doença falciforme, esse tempo de amadurecimento, muitas vezes ele demora um pouquinho mais. Então, dos 12 aos 14 anos, a gente apresentar essa proposta desse cuidado integrado, que a gente agora vai começar a trabalhar para ele participar mais das consultas, para ele saber o nome da doença dele, qual é o subtipo, se é SS, se é SC, se é S-beta, né? Os pacientes precisam a saber sobre a sua doença. Dos 14 aos 18 seria o rastreamento e o monitoramento. O acompanhamento e o progresso usando um registro, uma folha de fluxo do que a gente está fazendo, porque a gente precisa registrar o que a gente está fazendo, até para a gente depois medir se está tendo efetividade. Porque muitas vezes a gente pensa que uma coisa vai ser efetiva e não vai ser, e a gente precisa mudar isso no meio do caminho. Então, a gente preparar para avaliar as habilidades de autocuidado e oferecer atenção sobre as necessidades identificadas, individualizando esse cuidado. Porque cada orientar sobre a doença como um todo é uma orientação geral, mas tem a orientação específica de acordo com a evolução da doença de cada um, de acordo com maior ou menor intensidade de crise, de acordo com maior ou menor gravidade, de acordo com a presença de déficit neurocognitivo ou não, de acordo com o nível socioeconômico, o nível de entendimento, né? E como é que a gente vai trabalhar isso? Desenvolvendo um plano de transição com um resumo médico. Esse resumo tem que constar tudo o que o paciente apresentou na vida. Hoje, a gente está fazendo uma coisa que é bastante interessante, que é uma carta à emergência. E essa carta à emergência, a gente coloca no cabeçalho o tipo da doença, o grupo sanguíneo, a hemoglobina e o hematócrito basal do paciente. A gente coloca se ele teve alguma complexidade maior, tipo se já tirou o baço, se tem necrose de quadril, a gente coloca as principais intercorrências, se ele faz uso de transfusão regular ou não, se ele usa hidroxiureia quelante ou não. E alguma alteração específica. Ah, é um paciente que já é aloimunizado. A gente coloca isso. E essa carta é endereçada ao médico da emergência, ao profissional que vai atender ele fora do centro tratador, dizendo para se ele fizer febre, o que que ele tem que ter atenção. Se ele tiver dor, o que que ele precisa ter atenção. Então, falando sobre as intercorrências agudas de uma forma geral, o que que precisa, quais são os principais sinais de alerta e colocando, para qualquer dúvida, entrar em contato de NIR para NIR. Essa é uma estratégia que está sendo muito legal, que os pacientes estão dando um bom feedback para a gente e que a gente pode compartilhar essa carta de emergência com quem quiser para instituir no seu centro. E a minha orientação quando eu dou essa carta de emergência é: aqui está a carta impressa. Eu quero que você fotografe, guarde no seu celular, você paciente e você cuidador. Porque muitas vezes, quando a gente vai para emergência, a gente esquece de levar o papel e o celular ninguém esquece, né? Então, assim, o médico que está atendendo ou o enfermeiro fala: qual a sua doença? Não sei, porque aí fica nervoso, não sabe. E lá está escrito. SS, SC, qual é o valor do seu hematócrito basal? Também está escrito lá. Então, isso ajuda, corrobora na disseminação da informação e deixa o paciente mais seguro. Então, essa é uma estratégia que a gente começou a adotar nesse trabalho de transição que a gente está fazendo e que a gente já está tendo um bom retorno do paciente. E aí, mais ou menos entre os 18 e os 21 anos, a gente trabalhar essa transferência de cuidados. E por que dos 18 aos 21 anos? Volto a dizer, nem sempre fez 18, está prontinho para ser transferido para o médico de adulto. E às vezes a gente vai fazer, dependendo, aqui no Hemorrio a gente tem a facilidade de estar no mesmo lugar. Eu tenho como saber se o paciente foi ou não à consulta do médico de adulto. Mas quando a gente muda de centro tratador,
né, de um centro pediátrico para um centro de adulto, talvez valha a pena mandar, mas deixar uma consulta marcada anterior a mais para saber se o paciente conseguiu chegar lá. Porque esse gap de chegar no outro faz com que tenha um abandono. E os trabalhos mostram que o paciente que fica com gap de 6 meses ou mais aumenta o- a falta de adesão ao tratamento dali para frente. Então, isso não é incomum. Você encaminhou, não quer dizer necessariamente que ele conseguiu chegar no médico de adulto e ser atendido e ter uma disponibilidade de agenda imediata. Então, para a gente falar em transição, a gente precisa monitorar. E daí a dificuldade, daí a necessidade do trabalho integrado. E a conclusão dessa transição, e aí eu volto a falar que esse problema não é do Brasil, tá? Esse é um problema também dos Estados Unidos, que a própria Jane fala com a gente. Trabalhou tudo certinho. Quando chega do lado de lá, na idade adulta, muitas vezes não conseguiu chegar no outro centro. E a maior dificuldade que a gente precisa é: chegou, já aderiu, tá tudo ok, né? Porque, óbvio, você acompanhou 18 anos com um pediatra, né? Dois pediatras, muda de primeiro impacto, não vou gostar, não quero sair. Então, assim, a gente tem uma certa, é normal do ser humano, uma certa aversão ao novo, né? Uma certa insegurança. Mas não quer dizer que do lado de lá não vai ser bom. Então a gente precisa ter a certeza que chegou do lado de lá, que já está certinho, que vai ser recebido também por uma equipe multi, né? Muitas vezes o acolhimento vai ser pelo enfermeiro, precisa ser por uma equipe multi, tá? E aí, essa é a linha do tempo sugerida para a transição no PCDT. E o que que a gente tem de novas incorporações do medicamento no PCDT, né? Então, a gente tem, como eu falei, a indicação da hidroxiureia no tratamento de pessoas com doença falciforme já a partir dos 9 meses de idade. Isso é um ganho, e aí acho que realmente a gente vai ter uma mudança real na história natural da doença, começando aos 9 meses, antes do paciente apresentar os sintomas. E isso é importante e a gente precisa também fazer um trabalho de equipe, porque quando a criança chega pela primeira vez para cá, com 60 dias de vida, e a gente fala: seu filho tem doença falciforme, ele precisa começar penicilina, acompanhar papapá, papapá, a gente já tem que falar. E com 9 meses, vamos começar a hidroxiureia. Porque senão, quando eles olham a bula, quando eles recebem informação, escutam nos corredores, entram na internet, falam: eu não quero esse remédio. Meu filho não está sentindo nada. Mas não. A nova incorporação fala que é para começar a hidroxiureia aos 9 meses, independente de ter sintoma, como a gente vai falar mais para frente. Outra incorporação importante, a partir do momento que colocou a hidroxiureia a partir dos 9 meses, a gente hoje tem a hidroxiureia disponível na apresentação de cápsula de 500 miligramas. Então, já foi incorporada e aprovada a incorporação da hidroxiureia em comprimido dispersível de 100 miligramas. E isso é muito importante para a gente prescrever para os nossos bebês, né? Para as crianças até 25 quilos e até mesmo para os pacientes maiores, para a gente atingir a tal dose máxima tolerada que eu falei, para a gente fazer a combinação da dose. Né? Ah, ele precisa tomar 700 miligramas, um comprimido de 500 e dois de 200. Então, essa incorporação a gente ainda não tem disponível no estado do Rio de Janeiro, tá? Porque ainda não foi comprado, ainda está em processo, mas já está incorporado e já está autorizado pelo PCDT. Então, temos que correr atrás, todo mundo, para que a gente já tenha. É, E aí, o relatório da Conitec, ele recomenda, reforçando a necessidade da hidroxiureia de 100. E o consenso brasileiro, né, falando dos exames necessários para a hidroxiureia, que ajudam nessa liberação. E aí, outras recomendações que vieram nesse PCDT, né?
Sobre o uso da eritropoetina, né? Então, a eritropoetina é uma medicação de alto custo que a gente precisa utilizar nesses pacientes antes que eles tenham realmente o dano renal instalado. Então, pelo novo PCDT, a eritropoetina ela já está podendo ser utilizada para os pacientes que tenham idade maior ou igual a 18 anos, respeitando um dos seguintes critérios: eletroforese de hemoglobina, tanto para os SS quanto para os S-beta zero, e uso de hidroxiureia que necessite de mais de 3 transfusões por ano para manter a hemoglobina basal acima de 8,5, ou com redução da hemoglobina basal de 1,5, ou com síndrome de hiperemólise. E é importante porque quando esses pacientes que já têm essas alterações, a gente começa a eritropoetina, a resposta é ex- excelente, tá? É sensacional. E a dose é 12 mil unidades por semana, dividida em 3 vezes por semana, aplicação de 4 mil unidades subcutâneas, tá? Então, assim, faz muita diferença para melhorar o efeito da hidroxiureia, melhorar a hemoglobina basal e diminuir o dano da doença. Na hidroxiureia, os novos critérios de uso, então, nesse PCDT, ele fala diagnóstico, que é feito através da eletroforese de hemoglobina, seja pela técnica de HPLC, seja pela imunofluorescência, ou seja por teste molecular. Hoje, todas as crianças que passam pela triagem neonatal, elas fazem basicamente pelo HPLC. E aí, os diagnósticos SS, S-beta zero e S-beta mais, com menos de 10% de hemoglobina A. SD Punjab, tem que utilizar hidroxiureia para todos os pacientes com esses fenótipos com idade maior ou igual a 9 meses. E aí a gente precisa fazer um mutirão de prescrição. Precisamos fazer um mutirão de relatório, precisamos acordar com os polos dispensadores, os relatórios, os exames, precisamos ter a hidroxiureia de 100 para a gente evitar a manipulação da cápsula de 500, né? Que não é uma coisa muito legal, para a gente poder prescrever, porque as crianças continuam chegando, continuam nascendo, né? Hoje, no Hemorrio, eu fiz um levantamento essa semana. Eu tenho 5 crianças com menos de 1 ano cadastradas com doença falciforme nos últimos 6 meses, porque agora a gente não vem todas as crianças para cá, né? A gente tem cerca de 100 a 120 crianças com doença falciforme nascidas por ano no estado do Rio de Janeiro. E essa prevalência mostra um indivíduo com doença falciforme para cada 1.200, 1.300 nascidos e um indivíduo com traço para cada cerca de 21 a 25 nascidos. Então, é uma doença bastante prevalente e a gente precisa utilizar todas as coisas que temos disponíveis para prescrever e para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Para os outros fenótipos, SC, SD, que não é o de Punjab, e S-beta tal, com mais de 10%, ele é para ser prescrito na idade maior ou igual a 2 anos, ou se eles tiverem algum critério de gravidade a partir dos 9 meses. E quais seriam esses critérios de gravidade? Síndrome mão-pé, que é a dita dactilite, tá? Hemoglobina basal menor do que 7 e contagem de leucócitos basal acima de 20 mil. Porque esses são 3 critérios considerados de gravidade que mostram que a doença tem uma forma mais grave com maior risco de complicação. E nessas crianças que têm esse fenótipo, você também está autorizado a começar a partir dos 9 meses. Tudo isso já está no nosso PCDT e a gente precisa colocar em prática. E aí, para o monitoramento, né? Para avaliação inicial, a gente precisa da eletroforese,
a partir dos 6 meses, já para ter realmente essa diferenciação se é S-beta zero, S-beta mais. A dosagem de hemoglobina fetal, ela precisa para monitoramento e não para liberação, né? Ela vai estar dentro da eletroforese. Hemograma com contagem de plaquetas, reticulose e avaliação de VCM, ele precisa para monitoramento, para a gente monitorar a adesão ao uso da medicação, porque aí o médico tem como avaliar se realmente está respondendo, se está tomando, o quanto que a gente vai aumentar para chegar na dose máxima tolerada. As sorologias de hepatite B, C e HIV, ela é uma boa prática da gente fazer antes de iniciar o uso, mas ela não é mais obrigatória para liberação. A dosagem de transaminases, ela é também uma e diurética, creatinina também é uma boa prática para monitoramento, mas não para liberação de uso. E a dosagem de beta-HCG ou teste rápido de gravidez, que é para monitoramento nosso, que a gente sempre conversa bastante com a pessoa em idade fértil que não pode engravidar em uso do medicamento. E é importante para a liberação, tendo 30 dias, tá? Dentro dos parâmetros aceitáveis, né? A gente tem os aceitáveis para início e os aceitáveis para descontinuar. E esses são diferentes. Então, por exemplo, reticulócito menor que 80.000, ele é tóxico, é um nível tóxico, você não pode começar se ele não estiver tomando hidroxiureia. Mas se ele estiver tomando a hidroxiureia, a gente vai diminuir a hemólise e, consequentemente, a gente vai diminuir o reticulócito. É um achado que a hidroxiureia está fazendo efeito que o paciente está tomando, tá? Então, a gente precisa monitorar neutrófilos, plaquetas, hemoglobina, e aí a gente tem os níveis aceitáveis para iniciar. É importante dizer que a infecção pelo vírus HIV, ela não contraindica mais o início de uso. Ele pode usar desde que os exames estejam ok, carga viral ok. Então, por isso, não precisa mais da sorologia como um exame para o gestor, tá? E sim um exame para a prática médica. E os pacientes com hepatite B e C, eles também podem fazer uso, desde que tenha um monitoramento da carga viral e da função hepática, tá certo? O acompanhamento, ele deve ser realizado para a gente ver a efetividade clínica, a segurança do tratamento e a gente ajustar a dose para a tão dita dose máxima tolerada, como eu falei já anteriormente, tá bom? Lembrar que hoje, a gente sempre trabalhou, né? A hidroxiureia, ela é uma medicação que ela é utilizada para outras doenças oncohematológicas, né? Ela é uma droga antiga e ela era utilizada para doenças linfoproliferativas, ainda é utilizado para leucemia crônica numa fase inicial, e que ela só tem na apresentação de 500 e já veio agora de 100, mas que a gente ainda não tem disponível para uso, e com isso a gente precisava mandar manipular. Como a gente tem dificuldade de manipular isso em farmácia de manipulação, o paciente, né, o cuidador, acabava manipulando essa medicação em casa, tá? Porque a estabilidade dessas manipulações preparadas em nível de farmácia de manipulação, ela também era muito curta, perdendo muito o tempo de uso do remédio para um remédio tóxico. Então, por se tratar de um remédio, de um fármaco citotóxico, o ideal, né, do ponto de vista farmacêutico e tudo, é que a manipulação fosse a nível de farmácia. Então, temos o grande ganho da hidroxiureia de sempre, que a gente manipule menos essa medicação e consiga ajustar a dose ideal para essa criança. Lembrando que os comprimidos de 100, eles ainda são chanfrados, que eles podem ser partidos ao meio para serem diluídos, para ter dose de 50. Então, isso facilita bastante a gente chegar
na dose máxima tolerada e na dose ideal, dos piquititos aos grandes. Então é isso. E a gente não pode deixar de falar, e o PCDT também tem um grande ganho, falando de uma outra recomendação de tratamento, que esse é o tratamento. Não é o tratamento ouro é a hidroxiureia e é a transfusão, para indicações específicas e esquemas de transfusão regular. O transplante é o tratamento realmente curativo, mas ele é uma linha secundária para o paciente que não respondeu à hidroxiureia, porque o transplante tem risco, ele não é isento de risco. E hoje, para a realização do transplante halogênico, ele é aparentado, mieloablativo, de doador familiar HLA idêntico ou haploidêntico. É muito difícil a gente ter um doador familiar HLA idêntico, que a gente precisa de filhos de mesmo pai, mesma mãe e que não tenha doença falciforme. Então, já é difícil ser 100% compatível um irmão de mesmo pai, mesma mãe. A chance de 30, 40%. E de não ter a doença falciforme, a gente entra num outro risco, né? Porque a cada gestação de um casal com traço, o risco de gerar filhos com a doença é de 25%. Então, hoje, o novo PCDT aprova o uso do transplante haploidêntico. E quando eu falo haploidêntico, seria o papai ou a mamãe doando para o paciente, tá? Mas precisa de critérios de compatibilidade. Para que o paciente tenha indicação do transplante, ele precisa do doador, nesses casos, familiar ou haploidêntico, que é o papai e a mamãe, e ele precisa preencher esses critérios. Eletroforese de hemoglobina ou teste molecular compatível com SS e S-beta-tal, está em uso de hidroxiureia sem ter uma resposta efetiva, porque ele vai estar apresentando essas condições. AVE com alteração neurológica que persista por mais de 24 horas, ou alteração no exame de imagem, ou doença cerebrovascular associada à doença falciforme, seja infarto silencioso, seja moia-moia, que antigamente era um critério de exclusão e agora pode fazer transplante nos pacientes que têm moia-moia. Moia-moia são alterações vasculares que funcionam como se fossem pequenas dilatações, pequenos aneurismas em toda a árvore vascular cerebral, tá? Aumentando o risco de AVE. Mais de duas crises vasoclusivas, inclusive síndromes torácicas agudas graves no último ano, mais de um episódio de priapismo, ou presença de mais de dois anticorpos por hipertransfusão, ou presença de um anticorpo de alta frequência, e a gente está falando dos pacientes aloimunizados, com dificuldade de conseguir sangue, e osteonecrose em mais de uma articulação. Então, o transplante, ele não é indicado para todo mundo, ele é indicado para esses critérios que não respondeu à hidroxiureia e para esses fenótipos e que tem o doador. Lembrando que não é um procedimento isento de risco. Quais são os critérios de exclusão? Os pacientes que apresentem comorbidades importantes que comprometam o resultado do transplante, e esses critérios vão ser avaliados pela equipe do transplante. Então, a gente entende e recomenda que a gente realize a testagem HLA dos pais e dos irmãos, começa pelos irmãos, de mesmo pai, mesma mãe, nas crianças a partir dos 5 anos que apresentem critérios de gravidade, para a gente começar a pensar sobre o transplante. Entendemos da dificuldade, entendemos que não temos centros transplantadores suficientes, mas essa é uma recomendação que já está no PCDT, que corrobora e que estão sendo trabalhadas estratégias para que esse cenário mude. E aí,
De 2022 a 2025, o que que a gente teve de trabalho? Parceria com o programa Mais Casa em duas vertentes, para analgesia domiciliar e cuidado no controle de úlceras, né? Como a Márcia falou, o estado do Rio de Janeiro fez uma oficina com atenção básica para trabalhar nessa questão das úlceras de perna. Então, a gente precisa, e essa parceria desses dois programas é de fundamental importância a nível Brasil para esses pacientes. Eles precisam estar inseridos na atenção primária, na saúde da família, para eles terem esses benefícios. Eles não podem ser vinculados só aos centros tratadores. E isso é uma mudança de cultura, porque no passado a gente deixava eles só no centro tratador. Então, hoje a gente precisa dividir, precisa colocar esse paciente integrado na atenção básica. É uma mudança de cultura não só para o paciente, assim para a gente também que faz assistência. Antes era tudo aqui, agora não é mais. E isso é bom porque o cuidado está mais próximo de casa e existe a relação da atenção básica com a atenção especializada. E daí a importância da carta da emergência, para ter o contato de NIR para NIR, para ter a fala sobre o cuidado da mesma pessoa, para ter atenção integral a essa pessoa. Revisão da política de atenção integral. Nossa política é velhinha, ela é de 2005. A gente está fazendo revisão, né? As nossas crianças cresceram. Essa política veio na época da triagem neonatal. Ela está sendo reformulada, assim como o PCDT foi. E aí vai vir com coisas novas, e isso é bastante importante. Ela está sendo escrita a 10 mãos, com todos os cuidados para contemplar tudo. A parceria com o UnaSUS em 3 cursos, isso é de extrema importância, tá? Numa plataforma digital, cursos de doença falciforme para atenção primária, de doença falciforme para urgência e emergência e de doença falciforme para o controle social, colocando o controle social junto nessa batalha, sabendo lutar pelos seus direitos, tendo uma fala ordenada para a gente junto poder conseguir os benefícios para o tratamento do nosso paciente. Então, essa parceria está saindo, segundo o Dr. Paulo Ivo, ela deve terminar de ser construída até o final desse ano, se der tudo certo, para ano que vem começar a ser implementado. Eu acho isso muito legal, porque só através de conhecimento, de disseminação de conhecimento, de aprendizado, é que a gente consegue melhorar o atendimento. Manual do Diagnóstico de Hemoglobinopatias, que saiu do Ministério da Saúde, está muito bom e a gente pode acessar pelas plataformas do Ministério. Manual da Saúde Escolar, importante para a gente também trabalhar na atenção na Secretaria de Educação. Então, o nosso atendimento a esse paciente vai invade algumas fronteiras, né? A gente vai além, sai da Secretaria de Saúde, invade a Secretaria de Educação, conversando sobre as peculiaridades que esse paciente muitas vezes precisa faltar mais à escola por intercorrências. Então, é importante essa integração, né? O curso de capacitação com Doppler, né, multiplicando enfermeiros, médicos treinados para colocar o Doppler nos estados, lembrando que o Doppler transcraniano é um grande ganho na prevenção primária do AVC na faixa etária pediátrica, dos 2 aos 16 anos. É um exame que precisa ser realizado de rotina. Criação do Centro de Referência de Transplante de Medula em Doença Falciforme. Está sendo criado um centro de referência para isso, tá? E esse centro, se eu não me engano, se eu não estou falando errado, eu acho que é em São Paulo. E aí é, é o pessoal que já tem mais expertise nesse tipo de transplante. E a gente vai ter leito específico. A gente entende que é difícil ainda sair o paciente de um estado para o outro para fazer um tratamento, mas assim, já é um ganho em ter um centro transplantador com leito exclusivo para doença falciforme, então isso é muito bom.
Longevidade na doença falciforme, relação com a capacidade cardiopulmonar e a identificação de marcadores preditivos. Então, a gente está fazendo avaliação de função cardiopulmonar e identificação de marcadores genotípicos que cursem com a gravidade relacionada, tanto à disfunção cardíaca quanto pulmonar. E isso é muito importante, entendendo que o nosso paciente está crescendo e está ficando mais velho. Biomarcadores genéticos preditores de complicações também neurológicas na doença falciforme para a gente intervir positivamente, tanto com transplante, tanto com hidroxiureia, tanto com avaliação neuropsicológica e terapias coadjuvantes. E a notificação compulsória da doença falciforme, né? Como a Márcia já tinha falado, o estado do Rio, ele foi um dos pioneiros, mas isso vem dentro das ações do Ministério da Saúde. Então, eu acho que, assim, de 2022 a 2025, isso mostra um resumo que está sendo trabalhado bastante a doença falciforme. Ela passou por um período de invisibilidade e nesse período aí a visibilidade dela voltou e voltou bem. Então, assim, eu acho que foi bastante ganho. E aí, o que que a gente tem, né, de conclusão? Essa redução dos exames através do consenso, como a gente falou, mas é preciso que todo mundo, todos os estados trabalhem com as suas secretarias diretamente. E aqui no Rio a gente está fazendo um trabalho direto com a Rio Farms para que a gente consiga melhorar essa relação e a gente tem que agradecer bastante a nossa atenção farmacêutica especializada, que ela abraçou a causa e ajudou bastante nessa liberação. Então, bora prescrever. Hidroxureia para todas as crianças a partir dos 9 meses. A gente tem que prescrever e tem que lutar para realmente a compra do medicamento de 100 miligramas. E é, hoje a gente já conversa para as mulheres também que estão em amamentação, que tenham doenças com critérios de gravidade, que elas já possam retornar à hidroxiureia, dando um intervalo de 3 horas entre a administração do medicamento e a mamada, tá? Isso também é uma mudança aí de paradigma que a gente está entendendo frente à gravidade, da doença, avaliando o risco-benefício, tá? A liberação da eritropoetina, como eu falei para os pacientes, a liberação do transplante haploidêntico e do transplante não aparentado ainda não é liberado, então esse paciente não pode ser cadastrado no banco de medula. As estratégias de transição e dos cuidados ao longo da adolescência e do adulto. Os testes neurocognitivos que devem ser implementados como técnicas de triagem, a gente precisa trabalhar isso. Treinamento dos profissionais de saúde, eu acho que essa é uma das portas e a gente precisa fazer mais. E se a gente trabalhar junto, todo mundo, os profissionais, os pacientes, os cuidadores, a indústria, a sociedade civil, se todo mundo trabalhar junto, a gente consegue benefícios importantes, colocando esse paciente com uma melhor qualidade de vida e com uma melhor expectativa de vida. Era isso que eu tinha para falar. Essa aula da doutora Clarice, junto com a doutora Vera, que ajudou a formar essa aula, eu não mudei nada. Tentei falar o máximo, tudo que eu podia falar, representando ela, e eu agradeço, eu estou aqui para qualquer dúvida. Obrigada, gente.